Bem-vindos a mais um Pausa, Café e Encontro. Hoje nós faremos um devocional um pouquinho diferente. Nós vamos ao texto de Romanos 12 e 15, que diz assim: Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ontem eu recebi um post, na verdade eu vi um post, sendo compartilhado por um conhecido e me acendeu um alerta. E aí eu comecei a pensar sobre os dias que a gente vive, os dias de hoje. Como a gente está vivendo os dias que Apocalipse nos diz, que a revelação de João nos mostra. E muitas vezes nós, no modo automático de vida ou no modo totalmente terreno, a gente não se dá conta de como a gente está vivendo de fato os fins dos tempos ali, de forma escatológica mesmo, assim como o Apocalipse nos mostra. Guerras, sofrimento, dores, mortes, a falta de amor cada vez maior, Domingo passado pregou um pastor na nossa igreja e ele falou sobre o fato dos bancos das igrejas estarem cada vez mais vazios. E isso é o esfriamento espiritual das pessoas, a falta de amor, a falta de interesse, das pessoas por estarem mais perto de Deus e quererem mais a Deus. Pois bem, a postagem que eu vi ontem, ela estava falando sobre como os agricultores do Rio Grande do Sul, vários, para ser mais próximo do número aí, cerca de 37 agricultores tiraram a própria vida no último ano, por conta de crises financeiras, por conta de endividamento, por conta de falta de apoio do governo para com os seus estabelecimentos. E com isso, são 37 famílias sofrendo, São famílias que dependiam diretamente desses pais de família, dessas pessoas que tiraram a sua vida. E isso se tornou constante no Rio Grande do Sul. Mas não só olhando o Rio Grande do Sul, mas olhando o nosso Brasil e o mundo, de forma geral, quantas histórias difíceis, tristes, que envolvem morte nós temos visto, Pessoas se matando, pessoas matando umas às outras, Casais que brigam e ao invés de se separarem, ao invés de resolverem a situação, o homem vai lá, tira a vida da mulher. Em alguns poucos casos, a mulher tira a vida do homem, Mas uma coisa que a gente tem visto muito forte assim, é o feminicídio, que se fala, que tem sido muito triste de acompanhar essas notícias. Sem contar com as notícias de guerra que nós temos visto pelo mundo inteiro, E que estão influenciando todo mundo. Estão influenciando no custo da alimentação, no custo do combustível, no custo de vida de forma geral, Então, fica aqui a nossa reflexão de hoje sobre isso, Nós ainda não estamos num momento crítico aqui no Brasil, porque Deus tem sido misericordioso, mas nós temos visto muitas famílias passarem por muitas dificuldades. A nossa economia está muito fragilizada. A gente sabe, quem tem empresa sabe que está cada dia mais difícil, cada dia tem mais imposto, cada dia tem mais complicações para se manter firme no mercado de forma geral. E isso é preocupante. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que é o cumprimento da palavra de Deus e sabemos que o Senhor, ele tem todas essas coisas sob o domínio dele. Então nós, como cristãos, nós devemos o quê? Em primeiro lugar, nos compadecermos, chorar com os que choram, ou seja, nos compadecermos com essas histórias e nos fragilizarmos, com essas histórias e orarmos por essas pessoas e orarmos para que Deus livre sempre que possível, mas também para que Deus possa dar o conforto e possa consolar aqueles que estão chorando essas perdas e ao mesmo tempo abençoar para que essas famílias possam se fortalecer novamente, se reconstruir e saírem dessa situação que é muito dolorosa e muito difícil. Famílias que estão vivendo em meio a guerras nesse momento, no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, famílias que estão passando por situações complicadas aqui na América do Sul também. Então, que o Senhor possa ter misericórdia, que nós, como cristãos, sejamos agentes
de mudança, mas ao mesmo tempo agentes de esperança. Como no devocional de ontem nós falamos sobre a importância de levarmos o Evangelho, de calçarmos as sandálias do Evangelho, né? E levarmos essa urgência da mensagem, das boas novas, da mensagem de Jesus, que nós possamos também orar e pedir a Deus para que possa abençoar essas pessoas e visitá-las, né, com o Teu Espírito Santo, porque fisicamente nós estamos distantes delas, mas espiritualmente nós podemos alcançá-las através da nossa oração. Então que você ore para que Deus abençoe e que Deus te livre também desses dias maus e que, se não for possível te livrar, que Ele continue conosco. Se não for possível nos livrar, né, que Ele continue conosco, como sempre tem estado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua mão é forte, poderosa e ela nos livra, nos protege. Pai, eu te peço que abençoe, Senhor, para que essas pessoas, ó Pai, que estão nesses locais onde estão passando por guerras, por situações difíceis, ó Deus, sofrendo luto, Pai, de algum ente querido que morreu por algum motivo, Senhor, de doença ou motivo de guerra, ou até mesmo tirou a própria vida por conta do desespero, Senhor, que vive por função da economia, por função de dívidas, por função de coisas que podem ser passageiras, mas que naquele momento aquela dor é tão forte que a pessoa acredita que a única saída é tirar a própria vida. Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor possa abençoar, para que as boas novas do Teu Evangelho, a Tua boa mensagem possa alcançar essas famílias, possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, ó Deus, e que essas pessoas sejam livres, ó Deus, que essas pessoas possam experimentar da Tua graça, Pai. Deus abençoe em nome de Jesus, que nós, como igreja, nos mantenhamos firmes, ó Deus, nesses últimos dias da humanidade nessa terra. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que o mundo tem clamado, Senhor. A humanidade está perdida, a humanidade está, ó Deus, sem saber qual reação tomar diante de tantas coisas que têm surgido. Mas nós temos a nossa esperança firmadas no Senhor. Nós temos a nossa esperança, Deus, de que nós o encontraremos, nós estaremos com o Senhor. E nós te pedimos, Pai, que nós possamos levar essa mensagem a outras pessoas também, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Se você chegou até aqui, parabéns. Manda esse vídeo para mais uma pessoa que você ama, uma pessoa que você se preocupa e que você gostaria que recebesse essa mensagem. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente término de semana. Hoje é quinta-feira e nós nos vemos no próximo episódio do nosso devocional, da nossa pausa, para que nós tenhamos aí um pouquinho mais de tempo reservados para meditação, para nos conhecermos em Deus e conhecermos a Deus a cada vez mais. Deus abençoe.